Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Esses são aquelas empresas, digamos assim, nem todas são empresas, né, que mantêm esse programa no ar já há 8 anos. E para minha alegria hoje, como não poderia deixar de ser, está comigo quem iniciou também junto comigo este programa há 8 anos atrás. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu grande amigo Moacir Germani. Moacir, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Me sinto muito feliz por contar contigo, não só com a tua presença, mas também com a tua gentileza, com a tua atenção, porque, para quem não conhece o Moacir eu diria assim, no bom sentido, é uma moça, né? Um cara maravilhoso. Moacir, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E o Moacir hoje vai falar sobre o livro O Céu e o Inferno, que é um dos 5 livros do Pentateuco Espírita. Moacir, agora oficialmente, muito obrigado. Certo, meu irmão. Fica à vontade. Pode fazer a pergunta lá. Moacir, o céu e o inferno, e tem abaixo do livro O Céu e o Inferno, diz o seguinte: a justiça divina segundo o Espiritismo. Mas não é sobre a justiça divina que eu quero te perguntar. Sim. Por que o livro O Céu e o Inferno, se o Espiritismo não acredita nem em céu e nem em inferno? Muito bem, Jader. Então é sobre esse livro que nós vamos falar, né? O 4º livro do Kardec, né? Porque todos eles se originam do livro dos Espíritos, né? Uma parte deles foi escrito esse livro aqui. Acontece o seguinte, Jader, que a doutrina espírita veio para o planeta Terra como a terceira revelação divina aos homens. Então, o Kardec, né, veio questionar, né, o Antigo Testamento, por exemplo, né, falava em castigos, em penas eternas, né, e Kardec então vem elucidar isso aí, né, qual é o pai, né, que sendo um verdadeiro pai que não quer o melhor para o seu filho, né, nós pais humanos, né, Jader, nós queremos o melhor para o nosso filho, mesmo aquele que erra, né? A gente está sempre procurando ajudá-lo, né? Porque geralmente é o que mais necessita. Então, a gente vem, o Allan Kardec veio esclarecer, né? De que o céu é um estado da alma, né? Ele fisicamente não existe, assim como o inferno também não, né? É um estado de alma e a gente se reúne no mundo espiritual por afinidade. Né? Os bons se reúnem e os maus também, né? Então, os bons se reúnem num local bom, né? Um local aprazível. Os maus se reúnem nós chamamos de umbral, né? Um local bastante difícil, um local, né? Que o André Luiz relata no livro Nosso Lar, né? Que ele passou 8 anos no umbral, né? As dificuldades que ele passou por lá. Então, o Espiritismo veio esclarecer, né? Que fisicamente, né? Não existe também aqueles tormentos eternos, né? Pro inferno, e nem a beatitude, né? Para os bons espíritos, né? Porque todos nós temos que trabalhar. Os bons espíritos ou espíritos puros também trabalham, né? Eles são os mentores divinos para a nossa evolução. Moacir, oi. Um materialista, ou Sim. seja, aquele que, digamos assim, acredita que morreu, acabou tudo. Acabou tudo. Sim.
Como é que ele, quando ele morre, digamos assim, não sei se já tem relatos de algum materialista de lá narrando a sua estada lá para algum médium aqui, para uma literatura espírita, por exemplo. Sim. O que não só ele, aquele que acredita no nada, o materialista acredita no nada, né? Sim. Mas aquelas pessoas que acreditam no céu, aquele céu maravilhoso, e aquelas pessoas que acreditam no inferno, aquele inferno de fogo, de castigo eterno. Sim. Como que eles se sentem quando chegam lá e veem, entre aspas, que não tem nada de céu, inferno, não tem nada de nada. Sim. Pois é uma grande surpresa para os materialistas, né, Jader? Principalmente os que se suicidam. Geralmente eles não sabem ou não querem acreditar que existe a vida após a morte, né? Que a vida continua. Então, no seguinte segundo, né, do desencarne das pessoas, eles se dão conta de que não conseguiram se matar. Eles mataram o corpo físico. Né? Eles não mataram o espírito, porque o espírito é imortal. Nós somos imortais, né, Jader? Nós estamos aqui de passagem nesse planeta de provas e expiações, um planeta escola, né? Vamos retornar ao mundo espiritual, vamos rever as nossas atitudes, o que nós acertamos, o que erramos, e vamos pedir uma nova reencarnação. Então a justiça divina aqui no caso é sobre isso, né, Jader? Que a gente colhe exatamente aquilo que planta. Então a lei de causa e efeito, ela nos acolhe a todos, né? Então, por esse motivo que a doutrina espírita veio esclarecer, né, o que o céu e o inferno na realidade não existem, e sim são estados da alma, né? Aí eu te pergunto o seguinte, o espírita... Sim. Tu é espírita, né? Eu sou, há 35 anos. Há 35 anos. O espírita... Como é que eu vou te perguntar, Moacir? O espírita tem medo da morte? Não deveria, Jader, né? Porque nós temos a certeza da imortalidade da alma, né? Nós temos a certeza que ninguém morre, né? O que morre é o corpo físico. Então, é uma questão de desapego, né? Nós precisamos, como diz Raul Teixeira, né? Nós vivemos nos desapegando durante a vida, né? E vamos continuar desapegados no mundo espiritual. Mas aqueles materialistas que se apegam aos bens materiais, esses têm dificuldade em abandonar o corpo físico, né? Esses têm medo da morte, né? Porque eles não têm consciência, né, do que existe e o que vai esperar eles depois. Tu disse que os materialistas têm medo da morte. Significa dizer que nenhum espírita tem medo da morte? Olha, não deveria ter, já. Porque, né, nós temos a certeza que estamos aqui de passagem, né? Nós estamos desempenhando um papel aqui, né? Uma missão, seja ela qual for, né? Paternidade, maternidade, da casa espírita, né? Seja onde for, nós estamos cumprindo algum desígnio divino, né? Que a gente traz por intuição o que nós viemos fazer aqui. Né? Então, durante a nossa juventude, né, uma fase adulta, a gente já tem aquela intuição de que profissão nós vamos desenvolver, né? Temos uma intuição muito grande, né, das pessoas que vão, né, principalmente as nossas companheiras, nossas esposas, né? Porque segundo a espiritualidade, mais de 90% dos casamentos nossos aqui são provacionais, ou seja, nós já vivemos juntos em outras vidas e hoje nos reencontramos, né, para afinizarmos mais ainda, né, para aprendermos a amar, aprender a perdoar, né, e trazemos como os filhos aqueles que nós precisamos ajudá-los, né. Se eu desencaminho alguém nesta vida agora, eu vou ter que resgatá-lo futuramente, né, porque eu me comprometi com esse espírito, né? Então eu tenho que ajudá-lo a sair da situação que ele está e encaminhá-lo para uma vida melhor. Tu disse uma coisa que, em cima disso que tu disse, eu vou te fazer um questionamento. O materialista é mais difícil de se desapegar, não sei se foi a palavra exata que tu usou, do corpo. Exatamente. E desapegar das coisas materiais. Tá, mas e como é que funciona isso? Olha, Jader, no momento da morte, né, quando chega, para todos nós vai chegar, né, muitos espíritos não querem morrer,
né? A gente atende muitos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas que nem sabem que morreram, né? E muitos não aceitam, né, que você fale que ele morreu. Mas morreu o corpo físico, o espírito é imortal, né? Ele vai continuar vivendo no plano espiritual. Tu disse que nas reuniões mediúnicas muitos espíritos, eu vou usar um termo que no espiritismo não se usa, mas para a pessoa entender, certo, que, entre aspas, baixam, tá? Na reunião mediúnica ali, reunião mediúnica onde se reúnem os médiuns, exato, né? Particularmente falando, não é aberta ao público. Não, né? não é aberta ao público. E tem espíritos que não sabem que morreram? É muito frequente, Jader. Muito frequente. Porque a morte, ela é tipo um sono, né? Você vai continuar vivendo. Muitos espíritos, morrem dormindo, né? Nem percebem que desencarnaram. Então, muitas vezes a espiritualidade traz esses espíritos para a reunião mediúnica. Porque muitas vezes eles ficam na própria família, às vezes por anos, né? Então, quando a gente... Sem saber que morreram. Sem saber que morreram. Eles estranham que as pessoas não falam com eles, né? Que não conversam com eles, e eles acham que estão sendo desprezados, muitas vezes, né? Então a gente esclarece, né, que a vida física acabou, mas que a vida espiritual continua. Isso aí tem histórias, por exemplo, Moacir, que tu já presenciaste, que tem histórias, tem, de espírito que se queixa porque a esposa, o marido, os filhos, as filhas, etc., não conversa com ele, sim, sem ele se aperceber que ele já não pertence mais ao mundo dos encarnados. Exatamente. Experiência tua, estou perguntando. Experiência própria. Né? Isso, muitos espíritos que a gente já conversou, né, inclusive conhecidos, né, não tinham entendido ainda que o corpo físico havia morrido, né, porque a vida continua. Porque ele se enxerga lá. Sim, nós temos um corpo etéreo, né, Jader, é um corpo igual a esse aqui, né, porque nós somos três coisas, né, nós somos espíritos imortais, nós temos um corpo físico e o perispírito é que faz o elo de ligação entre os três. Explica melhor. Eu sempre que a pessoa fala aí nessa cadeira em perispírito, eu peço para ela explicar. Certo. Porque o nosso público, ele Sim. Não é o mesmo ser. Exato. Porque no momento da concepção, Jader, o espírito já coordena a fixação do seu espírito em cada célula do corpo físico que está sendo formado. Do feto, digamos. Do feto, isso. Então, ali nós começamos a reencarnação, né? Então, o espírito já comanda, né, a formação do novo corpo, que ele está se formando para a vida. Entendi. Moacir, a Sim. produção me diz que falta 1 minuto, mas eu quero te fazer uma pergunta para te responder no início do segundo bloco. Pois não. Essa certeza do umbral, da vida espiritual, melhor dizendo, esquece Sim. o umbral. Sim. Alguém já voltou lá para dizer como é que é? Alguém já voltou? Porque diz que ninguém voltou para dizer como é que funciona a coisa lá, certo? Mas isso aí tu vai respondendo no início do segundo bloco. Tá bom. Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. O nosso intervalo, para quem nos acompanha sempre, é bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias
várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda, desculpa, Sociedade Espírita Estudo e Luz e Caridade, vou repetir, Odontologia Lauda e Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito. E eu estou, para quem ligou a TV agora, eu estou batendo um papo com o meu grande amigo, Moacir Germani. Moacir Germani foi um dos idealizadores e iniciadores do programa Palavra Espírita, lá em 2016, né, Moacir? Isso. E hoje a gente está batendo um papo aqui sobre o livro, o quarto livro. Isso. O quarto livro do Pentateuco Espírita, digamos assim, porque são 5, né? Na verdade são 6, tem o que é o Espiritismo, isso, né, Moacir? O livro Céu e Inferno. E eu deixei uma pergunta no finalzinho do primeiro bloco para o Moacir responder agora, sobre morte, porque o Moacir disse aí que quem morre é o corpo, o espírito sobrevive, etc e tal. E aí eu pergunto para o Moacir, alguém já voltou de lá para contar que o espírito sobrevive? Muitos já, muitos. Inclusive nesse livro, né, O Céu e o Inferno, nós temos aqui, ó, no capítulo 2, tem relatos de espíritos felizes, Jader. O Senhor Sansão, a morte do justo, tem vários, Samuel, Filipe. Depois nós temos o capítulo 3, o espírito numa condição mediana, né? A Joseph Bré e vários outros, Marquês de Saint-Poul, eles se identificaram, né, para o Kardec, né? Então o Kardec anotou aqui, espíritos sofredores e espíritos suicidas também, né? Então leiam, convido, né, Jader, para que leiam esse livro, lógico, porque realmente ele nos convence, né, de que a vida continua, de que somos espíritos imortais, né? Estamos aqui de passagem. Moacir, já que a gente não morre, que morre é o corpo. Isso. Segundo Moacir Germani, não, eu também acredito, sem dúvida nenhuma, eu estou brincando, né? Certo. O que nós precisamos fazer para, quando a gente deixar o corpo aqui, dentro do caixão, ou cremado, enfim, certo, a gente encontrar com os nossos entes queridos que já nos precederam lá na vida espiritual? Certo. Jade, nós escolhemos na vida espiritual o que a gente fez aqui, né? Então, se nós fomos, né, uma família unida, uma família amorosa, né, que praticamos a caridade, fizemos o bem, né, o que pudemos, com certeza, no momento do nosso desencarne, já vai ter vários ali junto a nós, no nosso espírito, para nos levar para o mundo espiritual, né? Agora, se eu for uma pessoa má, né, faço maldades, né, e uso de maldade, roubo, mato, né, estupro, então eu vou para o mundo espiritual e esses irmãozinhos desta laia estarão me esperando. Os maus, né, vamos levar para zonas difíceis, né, nós chamamos de umbral, porque eles muitas vezes eles tornam, né, entidades do mal no plano espiritual para fazer o mal para as pessoas, né, e usam esses espíritos maus também para fazer isso, né? Então nós temos que viver já de uma forma como Jesus nos ensinou,
né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Falaste uma coisa aí que eu reputo, desculpa, como correta. Sim. Zonas umbralinas. Correto? Porque muito espírita também pensa que aos moldes do inferno, que para os nossos irmãos católicos existe o inferno. Sim. Não existe infernos, né? Uhum. Eu acho mais correto não dizer o fulano vai para o umbral, como só existisse um umbral lá, aquilo lá com uma placa lá em cima, umbral. Não, na verdade são zonas de frequência muito baixa. Exato. Que existe no mundo espiritual. E bem próximo de nós. E bem próximo de nós, exatamente. Isso. Então, o povo confundiu o que André Luiz disse. Eu fiquei 8 anos no umbral lá da região dele, aquela Correto. Zona umbralina. Perfeito. Lá na região dele. Exatamente. Não é verdade? Sim. Explica melhor isso aí. É exatamente isso aí, Jader. O umbral, então, são espíritos que se reúnem por afinidade. Né? Então os maus vão se reunir, vão continuar maus, né? Porque ninguém melhora porque morreu. Né? As pessoas continuarão sendo a mesma coisa que são aqui agora. Ninguém, né? Vira santo. Ninguém vira santo do dia para a noite, né? Por isso a reencarnação, né? A necessidade da reencarnação para nós nos melhorarmos. A cada reencarnação nós vamos subindo um degrau na evolução. Porque um dia nós vamos ser anjos, Jader. Eu estou frente a um futuro anjo aqui, em potencial. Nossa Senhora, mas vai demorar o quê? Quantos milhões de anos? Não tem problema, Deus não tem pressa. Quantas milhares de encarnações? Deus não tem pressa. Puxa vida. Mas como é que o espírito, aquele muito atrasado, não é que ele seja um espírito mau. Sim. Ele é mau por desconhecimento, por ignorância, né? Certo. Quando é que ele vai começar a ser menos mal até virar um espírito bom, um espírito mediano, assim como nós? Certo. Porque nós não somos um espírito bom, nós sentimos ciúmes, inveja, rancor, egoísmo, egoísmo. Então, Sim. nós estamos ali, né, naquela faixa de intermediário para baixo. Sim. Segundo a questão número 100 do Livro dos Espíritos, Jader, o Espiritismo nos traz ali uma relação dos tipos de espíritos, né? E segundo eles classificam em 3 classes grandes, ou seja, a primeira classe espíritos perfeitos, os puros, né? Aí se encontra Jesus, os bons espíritos na segunda faixa e o terceira que somos nós, os imperfeitos, espíritos imperfeitos, né? Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos perfectíveis. Claro que não no grau máximo de Deus, né? Jamais atingiremos o lugar dele. Mas nós podemos nos aproximar. Por exemplo, Jesus, né? O nosso modelo e guia que Deus nos permitiu que ele estivesse aqui entre nós, né? Para nos mostrar o caminho, né? O guia, o que nos leva para frente, né? Nos mostra o caminho. Moacir, isso não sei se já aconteceu contigo. Tu sente que um amigo, uma amiga tua precisa, digamos, receber boas energias. Aí tu diz o seguinte: por que tu não vai lá na casa espírita, lá no centro espírita, né? Como certo. Se dizia antigamente, hoje já não se diz tanto, né? Certo. Por que tu não vai lá no centro espírita tomar um passe? A pessoa fica centro espírita. O que essa pessoa vai encontrar lá no centro espírita? Olha, Jada, vai encontrar uma sociedade, né, onde vai encontrar pessoas, né, que nem nós, atendentes, temos o atendimento fraterno, as pessoas poderão conversar. Que é o atendimento fraterno? É uma conversa fraterna com um médium, né, uma pessoa que fez cursos, né, para fazer esse trabalho, né, conversar individualmente com as pessoas. E aí nós podemos indicar o tratamento espiritual, conforme a necessidade, né? E assistir a palestra, receber o passe, água fluidificada. E aqueles irmãos que necessitam de um trabalho de desobsessão, né? Aqueles que estão, né, com fardos muito pesados, né? A espiritualidade, então, nós colocamos eles no trabalho de desobsessão, aonde os médiuns, né, receberão esses espíritos que estão nos perturbando
para a gente conversar com eles, para demovê-los dessa ideia do mal, né? E 99%, já eu te digo, esses espíritos aceitam a renovação, né? Porque muitas vezes eles já estão há séculos fazendo isso. A renovação, né, que tu diz, aceita se afastar, digamos. Se afastar e seguir a vida no plano espiritual, né? Porque eles vão se preparar para uma próxima reencarnação, né? Assim que funciona. Tu acredita, tu me dá certeza, e para o nosso telespectador também, que a pessoa não vai encontrar, não vai ver espírito lá, baixando lá, aquele negócio todo? Não, não vai. Porque as reuniões mediúnicas, já são privativas, né? Somente Sim. os grupos de estudos da casa, né, mais antigos, né, depois do 3º, 4º ano, que a gente começa a estudar a mediunidade. Então, aqueles que trazem, né, a mediunidade como uma ferramenta de trabalho, esses, né, eclodirão a sua mediunidade e serão médiuns trabalhadores, né? Vão poder se melhorar como seres humanos. Certo. Tu me falaste agora no intervalo sobre o Código Penal da Vida Futura. Sim. Com 33 artigos. O que é esse tal do Código Penal? Também, Jader, é uma parte desse livro, O Céu e o Inferno, né? Que Kardec, então, nos traz, Jader, o que realmente acontece no mundo espiritual. O que a gente vai receber no mundo espiritual, o que vai, né? O que nós vamos passar no mundo espiritual, né? Então, o espírito, a alma, sobre a vida espiritual e as consequências de todas as imperfeições, né? O que nós sofremos no mundo espiritual são as nossas imperfeições, principalmente o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas da humanidade, né? Então a gente vai procurar, devemos, né, procurar nos corrigir como seres humanos, nos melhorando a cada dia um pouquinho, né? Então o sofrimento quer dizer espírito imperfeito. Que somos todos nós. Que somos todos nós, isso. Certo? Porque o que tu é? Eu sou espírita há 40 anos, tá? E daí tem um orgulho? Não tem mais? Não é mais egoísta? Isso. Claro que não, somos ainda espíritos que temos milhares de encarnações até nos tornarmos um espírito bem melhor, né, Moacir? Exatamente. Então são 33 itens, né, que Kardec relaciona nesse Código Penal da Vida Futura. Sim. Mas basicamente ele trata da lei de causa e efeito, né? Porque o perdão gratuito não existe, Jader, né? Eu pequei contra o Jader, né, e agora vou pedir para Deus me perdoar. Mas se eu não for reparar o que eu fiz para o Jader, né, eu não vou ser perdoado. E se eu não fiz isso enquanto estou encarnado, eu vou ter que fazer depois, numa próxima encarnação, né? Então eu vou ter que retornar aqui para acertar minhas contas com o Jader. Sem reconhecer que o Jader é aquele lá. Exatamente. Que era Maria antigamente. Isso, exatamente. Muito né? bom. Então realmente são possibilidades, né, que a bondade divina nos proporciona, né, para que a gente possa nos desenvolver, nos aperfeiçoar. Ou seja, quanto menos imperfeições eu tenho, mais feliz eu sou no mundo espiritual. Perfeito. Moacir, Sim. tu sabe que eu apenas faço as perguntas aqui no programa. Certo? Quem me coordena lá é aquele cara que está lá do outro lado do vidro lá, tá? E ele nos disse que o nosso programa encerrou. Sim. Mas antes de encerrar definitivamente, se tu quiseres, logicamente, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali nova. Isso. Aquela câmera nova. Tá bom. Te dirige para ela, Tá bom. por favor. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, olha só. No Espiritismo a gente aprende que nós viemos aqui nesse plano para vencer a nós mesmos e não os outros, né? Então o objetivo maior é observar as nossas imperfeições, né? Nos conhecermos, né? Como disse aquele filósofo antigo, né? Conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa fazer a correção das nossas imperfeições, né? Então que a gente possa ser mais amoroso, mais bondoso, mais caridoso. Porque a verdadeira caridade, conforme Jesus nos ensinou, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Então, doar alguma coisa, um alimento, alguma coisa, é muito fácil, né? Agora, aceitar aquela pessoa que Deus colocou, né, no meu lar, para que eu possa aprender a amar esse ser, né? Aí está a caridade mais difícil de fazer, que é a caridade moral. Muito obrigado, meus irmãos. Moacir, muito obrigado. Eu que agradeço, muito Jader. obrigado pelos teus esclarecimentos aí, que tenho certeza
deve ter sido útil para alguém. Sim. Se já foi útil para uma pessoa, Valeu ótimo, a pena, né? Valeu a pena. Com certeza. Tá? Certo. Gente, e com essas palavras, com essa mensagem do Moacir, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo à Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito. Transcender o físico para tocar o sagrado. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.